Olá, pessoal, tudo bem? Eu me chamo Anne, sou professora de biologia e agora nós vamos falar um pouco sobre o sistema cardiovascular. Como o nome já diz, o sistema cardiovascular, ele se trata do nosso coração e dos nossos vasos sanguíneos. Ou seja, ele é responsável pelo bombeamento do sangue através do nosso corpo. Bom, como ele garante esse transporte do sangue pelo nosso corpo, ele também é responsável para que ocorram as trocas gasosas e o transporte de nutrientes que nós adquirimos através da alimentação. O nosso sistema cardiovascular também pode ser chamado de sistema circulatório. Então, enquanto o nosso sangue sai circulando pelo nosso corpo, ele vai deixando os nutrientes que nós adquirimos através da alimentação e o oxigênio que nós adquirimos através da respiração. E ao mesmo tempo ele vai sendo trocado por substâncias que o nosso corpo não precisa, como por exemplo o gás carbônico. Bom, nessa circulação do sangue através do nosso corpo, o sangue volta para o nosso coração, depois ele é bombeado para o nosso pulmão para que ocorram as trocas gasosas e ele volte a ter oxigênio. E daí faz-se o ciclo da circulação sanguínea no nosso corpo. Vamos entender melhor. A circulação sanguínea, ela pode ser dividida em pequena circulação e grande circulação. O nosso coração é dotado de estruturas que fazem o nosso sangue ser bombeado. É como se ele fosse uma bomba muscular que fica contraindo para que o sangue entre quando ele relaxa e quando ele contrai, o sangue seja expelido do coração. O nosso sangue, ele faz uma circulação pequena, do coração para o pulmão e de volta para o coração. Nessa circulação, ocorrem as trocas gasosas de gás carbônico por gás oxigênio. Então, é aquele sangue que vamos usar um termo errado, viu? É aquele sangue que já não presta e vai voltar a prestar. Isso não quer dizer que o sangue não preste, viu, gente? É só um exemplo. Então, as nossas hemácias que estão carregadas de gás carbônico vão trocar por oxigênio e voltam para o nosso coração, para daí o coração bombear novamente o sangue de volta para todo o nosso corpo. Bom, o coração é o principal órgão do sistema circulatório e, obviamente, o mais importante. E ele é formado por um tecido muscular que fica localizado no centro da caixa torácica. E tem a função, como a gente já disse, de enviar o sangue para todo o nosso corpo. O bombeamento do sangue acontece graças a dois movimentos: a sístole, que é a contração do coração, e a diástole, que é o relaxamento do coração. Os lados do coração, eles vão ter funções diferentes, porque um lado é responsável pela pequena circulação e o outro lado é responsável pela grande circulação. Então, vamos observar a imagem onde temos várias partes aí do nosso coração elencadas. Nós temos as veias e artérias que saem do coração, como a veia cava inferior, que é responsável receber o sangue cheio de gás carbônico para o átrio direito, a artéria pulmonar, que é responsável por levar esse sangue cheio de gás carbônico para o nosso pulmão. Depois, nós temos a nossa nós temos as nossas veias pulmonares, que trazem o sangue já cheio de oxigênio para o átrio esquerdo. E depois nós temos a famosa artéria aorta, que é aquela que vai levar sangue cheio de oxigênio para todo o nosso organismo. Nosso corpo tem diversas artérias que podem ser chamadas de artéria aorta.
Nós temos artérias aortas nos nossos braços, descendo pelo nosso corpo. Cada perna nós temos uma aorta específica, exatamente porque essas artérias vão se ramificar em arteríolas para poder abastecer de sangue todo o nosso corpo. Temos aí um esquema do bombeamento do nosso coração, como ele enche os dois lados ao mesmo tempo e bombeia, se contrai. O coração, ele possui um músculo chamado de miocárdio. Mas, na verdade, o músculo cardíaco, ele pode ser dividido em 3 partes. O epicárdio, o miocárdio e o endocárdio. O endocárdio é a parte mais interna. O miocárdio é o responsável exatamente por essa contração do coração. E é onde se localiza o nosso nódulo sinoatrial, que é um sistema que o nosso coração tem de conexão com o nosso sistema nervoso para mandar o coração bombear. É o nosso famoso marca-passo natural. Você já deve ter ouvido falar que alguma pessoa de mais idade ou que teve algum problema cardíaco colocou um marca-passo. Esse marca-passo, ele exatamente faz essa função do nódulo sinoatrial de informar que o coração tem que contrair e relaxar. A porção mais externa do coração, nós temos o revestimento pelo epicárdio. Então, o nosso músculo cardíaco, ele tem 3 partes: o endocárdio, o miocárdio e o epicárdio. Mais uma vez, o esquema do nosso coração fazendo esse marca-passo, marcando as nossas batidas. Bom, e os vasos sanguíneos? A partir do momento que o coração bombeia o sangue passa a circular pelos vasos sanguíneos. Então, os vasos são os caminhos por onde o sangue circula no nosso corpo. E ele é responsável por fazer o transporte de sangue. Mas nós temos as artérias, as veias e os vasos capilares. Nós vamos ver um pouquinho aqui de cada função delas. As artérias, elas têm a função de encaminhar o sangue do coração até os demais órgãos do corpo humano. São vasos mais consistentes, que se contraem e relaxam, de acordo com a frequência cardíaca. Isso quer dizer que as nossas próprias artérias, elas também têm esse sistema de bombeamento para fazer com que o sangue continue circulando. Imagina que a gente tem uma artéria que vai por toda a nossa perna. O coração bombeou aqui. A artéria, ela continua bombeando também pelo meu corpo para forçar o caminho do sangue. O sangue, ele só tem um único caminho, ele não retorna, ele só tem uma única direção. Então, a artéria aorta, por exemplo, tem a importante função de transportar o sangue oxigenado do coração até todos os tecidos do nosso corpo. Já as artérias pulmonares, elas só têm a função de levar o sangue do coração para o pulmão, para que ele possa ser oxigenado lá na pequena circulação. As veias. As veias são os vasos sanguíneos que asseguram que o sangue circulou pelo corpo. Ou seja, depois que o sangue foi pelas artérias, eles retornam pelas veias. E aí eles voltam em direção ao nosso coração para serem bombeados novamente. Em comparação com as artérias, as veias elas são mais finas, menos densas. E como ela já tem aquele fluxo sanguíneo, ela vem mais lenta, ela não tem uma velocidade tão grande de bombeamento quanto as artérias. E os nossos vasos sanguíneos? Eles são exatamente a ligação entre as veias e as artérias. Vou usar os meus 2 braços aqui como exemplo. Imagine que meu braço direito são as artérias, meu braço esquerdo são as veias e os meus dedos são os vasos sanguíneos. O sangue, ele vai as artérias vão se ramificando em pequenas estruturas
até que o sangue arterial passa a ser sangue venoso dentro dos órgãos. Ou seja, os nossos órgãos estão repletos de vasos sanguíneos e é neles que a troca de substâncias ocorre. Bom, os vasos capilares são bem mais finos e eles são sempre responsáveis pelo esse intercâmbio de substâncias, das substâncias que o nosso corpo quer absorver ou que o nosso corpo quer excretar. Existe um outro sistema que nós vamos estudar mais à frente, que é o sistema excretor, que nós vamos entender um pouquinho mais esse papel dos vasos sanguíneos. Bom, como ele tem essa função de conexão das veias, a partir daí, o sangue vem cheio de gás carbônico e de outras substâncias para vir ao nosso coração, ser bombeado na pequena circulação, carregado de oxigênio novamente, para depois voltar pela grande circulação através das artérias. A imagem que eu estou colocando aí é de um exame com contraste. É um exame de tomografia computadorizada para ver as artérias. Observem que o que está ficando de vermelho aí não é o sangue, e sim é a cor que o exame traz do contraste. Mas nós podemos perceber o contraste circulando dentro do nosso corpo. O que é esse contraste? É uma substância que ela vai marcando o caminho dela ao longo do exame. Bom, aqui tem um esquema do sistema cardiovascular que é bem fácil de ler para que vocês absorvam mais ainda a matéria e relembrem tudo aquilo que foi falado. Nós temos também aqui um esquema sobre os vasos sanguíneos, onde nós falamos sobre as artérias, as veias, os capilares, a pressão sanguínea que faz com que o sangue circule numa só direção. Vamos fazer um exercício? Bom, com relação à função de artérias e veias na circulação humana, analise a figura e as proposições a seguir. Vamos ver quais dessas proposições são verdadeiras ou são falsas. Bom, ali no ponto 1, as artérias pulmonares levam aos pulmões o sangue vindo do corpo? Sim. O coração bombeia aquele sangue que acabou de chegar do corpo e as artérias pulmonares vão levando esse sangue para os pulmões. As veias pulmonares trazem para o coração o sangue oxigenado dos pulmões? Também sim. Tudo que chega no coração é veia, tudo que sai do coração é artéria. Então, as veias pulmonares são aquelas veias que saem do pulmão e vão direto ao coração. Então, a segunda proposição também está certa. A artéria aorta leva o sangue oxigenado a todas as partes do corpo? Sim, nós acabamos de falar a respeito da artéria aorta, que ela se alonga por várias partes do nosso corpo. Braços, pernas, tronco. E as veias cavas trazem o sangue rico em gás carbônico do corpo ao coração? Sim, a veia cava é aquela que retorna ao coração para que ele possa recomeçar a pequena circulação. Então, todas as proposições estão corretas. Aí tem um breve resumo de assertividade de todas essas proposições. Bom, pessoal, muito obrigada pela atenção. Lembrem-se que essa aula estará disponível na plataforma Eduque. E usem o celular para acompanhar as aulas. Pesquisem no celular de vocês. O Google tem muitas outras informações que vocês podem estar utilizando para aprender muito mais. Obrigada pela atenção.